Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? Nesse sábado, a liturgia fala pra gente que no Evangelho contemplamos a tempestade acalmada por Jesus, nosso Senhor, que está sempre presente na vida da igreja e das comunidades pelos séculos. Então, que nós possamos celebrar com fé e convicção de que o Senhor está entre nós. Então, a primeira leitura está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 a 7, depois o versículo 10 a 17. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 a 7, depois o versículo 10 a 17. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico, outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo ao homem rico um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar a quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi: Também o Senhor traspassou o teu pecado. Não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu pão com eles. Então, a primeira leitura fala pra gente, né, sobre a repreensão, né, que Natã fez a Davi, né? Ele, né, Natã amando do Senhor, foi até Davi para o repreender pelo mal que ele tinha feito, né? E ali Davi se arrependeu, né? Ele viu a repreensão de Natã para com ele, né? E aí ele pediu perdão a Deus, né? Pelo que ele tinha feito. Então, que a gente possa nos arrepender das nossas faltas, dos nossos pecados e nos voltar sempre, cada vez mais para Deus, porque Ele sempre está conosco, né? Que a gente possa realmente sempre anunciar a sua palavra. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse a seus discípulos: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar:
Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, o evangelho que ouvimos transmite uma dupla mensagem. Primeiramente, ele esclarece que pela pessoa e palavra de Jesus, o poder e a autoridade divina agem de forma absoluta sobre os poderes da morte. Em segundo lugar, como consequência da primeira, os discípulos da primeira hora e os discípulos de todos os tempos e circunstâncias devem se imbuir de fé, pois o Senhor está sempre presente, sustentando-os e livrando-os de todos os perigos e tempestades. Ele acalma as nossas tempestades. Então, diante da dúvida e da incredulidade da comunidade discipular, Jesus os salva da morte. Jesus pode salvar da morte física e da morte eterna. Não seria este episódio também uma figura de salvação que Jesus concedeu aos humanos que nele creem a partir do seu mistério de morte, de cruz e ressurreição? Mistério de morte, de cruz e ressurreição? Então, o discípulo fiel sabe que o discípulo fiel sabe e crê que o Senhor está junto dele nesta vida durante a missão, livrando e socorrendo em todas as tempestades que eventualmente sobrevenham. Então, o Senhor é a nossa garantia de travessia segura desta vida para a vida em Deus, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.